E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a nossa primeira aula da segunda série, uma revisão sobre aquilo que a gente comentou antes de toda essa paralisação, e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre temperatura e calor. Para começar, só vou comentar com vocês quais são os objetivos dessa aula, ou seja, o que eu gostaria que vocês conseguissem fazer ao final dessa aula de hoje. Primeiro, associar ou relacionar a temperatura com o grau de agitação ou de movimentação das moléculas. Segundo, realizar conversões de temperatura utilizando as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as mais conhecidas hoje em dia. Terceiro, compreender e aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico. O que significa esse termo? E quarto, associar o aumento da temperatura com o aumento da energia cinética das moléculas. E por último, o quinto, identificar ou perceber o calor como sendo uma coisa dinâmica e diferenciando o calor de temperatura. Não são duas coisas iguais. Tem as suas semelhanças ali, mas não são a mesma coisa. Então, qual que é a diferença entre calor e temperatura? Essas são algumas das coisas que espero eu que vocês consigam ao final dessa aula, certo? Então, para começar, vou falar com vocês um pouquinho sobre temperatura. Toda matéria que existe no universo conhecido é composta de átomos que estão em constante movimentação, em constante agitação. Pelo fato de estarem se movimentando, essas moléculas possuem o que nós chamamos de energia cinética. Só para nós lembrarmos como que é a estrutura do átomo ou como são as moléculas. Esse é um desenho bastante conhecido e que nós utilizamos para representar o átomo, certo? É um modelo e serve bem para algumas determinadas aplicações. Normalmente nós conhecemos o átomo como sendo composto de 3 partículas. Temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. No núcleo ficam 2 dessas partículas, os prótons e os nêutrons, certo? E orbitando ao redor deste núcleo ficam os elétrons. Os prótons eles são positivos, os elétrons são negativos e os nêutrons não possuem carga elétrica, por isso nêutrons, certo? Então essa é a estrutura básica de um átomo. Se nós combinamos alguns átomos, nós conseguimos formar moléculas. Por exemplo, a molécula da água, H2O, é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Qual que é o tamanho disso daqui? Minúsculo. Pega 1 milímetro, divide 10 milhões de vezes, você consegue chegar no tamanho de um átomo. Então é uma coisa extremamente minúscula. E todas essas coisas, né, que compõem a matéria que nós conhecemos estão em constante movimentação, em constante agitação. E lembre, lá da primeira série, tudo que se movimenta possui energia. E qual que é o nome da energia que está associada ao movimento? Energia cinética, certo? E essa energia cinética média das moléculas produz em nós uma sensação que nós podemos sentir, a sensação de quente ou de frio. Então, a agitação, a movimentação das moléculas está relacionada com a temperatura. Quanto mais as moléculas se movimentam, quanto maior a energia cinética delas, maior é a temperatura do objeto, mais quente nós estamos sentindo ele. Agora, quanto menor a movimentação das moléculas ou dos átomos que compõem uma substância, menor é a temperatura daquele objeto. Para vocês compreenderem bem como é que ele funciona, eu vou mostrar para vocês um simulador e o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou aqui na postagem do Classroom. Depois vocês podem até brincar lá um pouquinho para vocês verem como é que funciona, ok? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês rapidinho um simulador do site PHET Colorado. O link vai estar na descrição do vídeo e ele também está sugerido na postagem da atividade no Classroom, tá? Nesse simulador você tem 3 partes aqui, um chamado estados da matéria, outro mudanças de fase e outro chamado interação. Vou comentar um pouquinho com vocês aqui nesse chamado estados. Quando você clica aqui, ele vai mostrar para vocês então esse recipiente, tem um termômetro aqui e algumas moléculas aqui dentro. Aqui do lado ele mostra quais são alguns átomos e moléculas disponíveis. Por exemplo, nós temos de neônio, oxigênio, água. Eu vou colocar água aqui para facilitar para nós. Percebam que aqui você tem então as moléculas de água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Bem, eu vou mudar aqui a escala da temperatura, tá? Em Kelvin, eu vou trocar para graus Celsius.
Percebam que a temperatura é de menos 127 graus Celsius. Percebam como as moléculas de água estão a essa temperatura. Menos 127 é bastante frio. Então percebam que as moléculas, elas não têm um movimento tão rápido assim. Elas estão se movendo lentamente. Aí, aqui embaixo, eu vou começar a aquecer essas moléculas de água. Percebam o que acontece com o movimento delas. Perceba que lá em cima a temperatura está aumentando, olha. Já está lá em 20 graus, 30 graus. Perceberam como elas estão mais rápidas do que antes? E a temperatura está subindo. 90 graus, 100 graus Celsius. Perceba como elas estão se movimentando rapidamente agora. Ou seja, a temperatura de uma substância está associada diretamente com o movimento delas, ou com a energia cinética média delas. Por que média? Todas as moléculas ali têm a mesma rapidez? Não, algumas estão um pouco mais rápidas e outras estão um pouco mais lentas. Por isso que a gente fala no valor médio de todas elas. Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação molecular. E quanto menor a temperatura, eu vou abaixar bem aqui, ó. Quanto menor a temperatura, mais lentamente elas se movimentam. Quanto mais rápido, quanto maior a temperatura, mais rápido elas se movimentam. Certo, pessoal? Bem, então, vimos que a temperatura está relacionada com a movimentação das moléculas. E a quantidade que informa, então, quão quente ou quão frio é um objeto em relação a algum padrão é o que nós chamamos, então, de temperatura, certo? Então, a temperatura está relacionada com movimentação das moléculas, com a energia cinética média das moléculas, certo? O primeiro medidor térmico foi inventado por Galileu lá em 1602. Térmico é o grego para calor. Ué, mas calor não é diferente de temperatura? Como assim? Um medidor de calor que na verdade mede temperatura? É que no passado eles não compreendiam muito bem o que significava esse tal de calor. Então eles utilizavam este termo. Hoje nós utilizamos o termômetro, medidor de calor, para medir, na verdade, temperatura. Calor nós veremos mais para frente, que é uma coisa um pouco diferente, certo? Bom, aí nós vamos então numa coisa chamada equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica. O que é o equilíbrio térmico, ou o que nos diz essa tal de lei zero da termodinâmica? Primeiro, pense o seguinte, aquele velho exemplo. Você está lá no almoção de domingo, aí vai rolar um frango assado lá para vocês, certo? Aí você tira o frango do forno, tá bem quente, você coloca ele lá em cima da mesa, certo? É claro que daí você vai querer tomar alguma coisa também. Então você pega aquela Coca-Cola trincando, tira da geladeira e coloca em cima da mesa. O frango está muito quente, ou seja, as moléculas ali estão se movimentando com bastante energia, com bastante velocidade. O refrigerante está bem frio. As moléculas ali do refrigerante estão se movimentando bem lentamente. Aí você deixa os dois em cima da mesa. Aí você volta depois de, sei lá, meia hora. O que você percebe que acontece? O que acontece com a temperatura do frango? Ele estava numa temperatura alta, aí de repente a temperatura dele diminui. E o que acontece com o refrigerante? Ele estava numa temperatura baixa, de repente essa temperatura aumenta. Se você deixar esses dois alimentos em cima da mesa por um bom tempo, você vai perceber que a temperatura desses dois vai ser igual. E essa temperatura também será igual à temperatura do ambiente que está ao seu redor. O que isso nos mostra? Que quando nós colocamos dois objetos em contato e eles estão a diferentes temperaturas, eles têm a tendência de alcançar a mesma temperatura. Aquele que tem temperatura maior vai diminuir, aquele que tem temperatura menor vai aumentar, até o momento que os dois estejam com a mesma temperatura. Ah, isso vale só para dois objetos colocados juntos? Não, serve até mesmo para um objeto e o ambiente ao seu redor. Por exemplo, nesse que eu comentei das comidas, você coloca elas em cima da mesa, elas podem não estar em contato entre elas, mas elas estão em contato com o ar ao redor delas. Então esses alimentos têm a tendência de chegar à mesma temperatura que o ar ao seu redor. Aí quando eu tenho duas coisas, dois objetos que estão em contato, ou algum objeto e o sistema ao seu redor, o ar ao seu redor, e eles chegam à mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio, mesmo, igual, térmico, temperatura. Então, mesma temperatura. Isso nos leva à lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte, é apenas uma definição bem simplória.
Todo corpo possui uma propriedade térmica, ou uma propriedade chamada temperatura. Todo corpo possui temperatura, porque todo objeto é formado de átomos, é formado de moléculas que estão se movimentando, certo? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais e vice-versa. Então, na verdade, a lei zero da termodinâmica só nos define o que é o equilíbrio térmico. É quando dois corpos, dois objetos estão com a mesma temperatura. Ou seja, as moléculas que compõem esses dois objetos estão se movimentando com energias médias similares, certo? Bom, falamos sobre temperatura, falamos sobre equilíbrio térmico. Agora, como nós fazemos para medir a temperatura? Será que nós podemos utilizar as nossas sensações de quente e de frio para identificar se um objeto tem uma temperatura alta e o outro tem uma temperatura baixa? Bom, pense no seguinte exemplo. Se vocês quiserem tentar fazer na casa de vocês, podem fazer. Só não esquenta muita água, certo? Pega um recipiente e coloca água fria. Pega um outro recipiente e coloque um pouquinho de água quente. E coloque a ponta dos dedos de cada mão em cada um desses recipientes e diga o que você sente. O dedo que você colocou na água fria, você vai sentir frio, porque a temperatura está baixa. O dedo que você colocou na água quente, você vai sentir calor, porque a temperatura está alta. Agora, tenha um terceiro recipiente em que a água esteja morna. A água esteja a temperatura ambiente. Tire esses dois dedos e coloque-os dentro do mesmo recipiente. Você vai sentir a mesma sensação nos dois dedos? Não. Por quê? Essa água morna, ela está mais quente do que a água fria. Então, quando você tira o dedo da água fria e coloca na água morna, você vai sentir calor. Agora, a água morna, ela está mais fria do que a água quente. Quando você tira o dedo da água quente e coloca na água morna, você vai sentir frio. Você está sentindo calor e frio na mesma água. Ou seja, a nossa sensação, esqueci a palavra. A nossa sensação, o nosso tato, ele não pode ser utilizado como um fator confiável para se medir a temperatura das coisas. Os nossos sentidos podem nos enganar, certo? Então, o que nós utilizamos para medir a temperatura? Nós utilizamos um método indireto. Alguma coisa que esteja em contato com o objeto sofra alterações em suas propriedades físicas e nos indique a temperatura. Por isso, nós utilizamos o termômetro. Esse daqui é um esquema simples, um esquema básico de um termômetro simples, tá? Você tem uma haste de vidro, um bulbo lá no final, contendo uma substância termométrica. Os termômetros mais antigos, eles utilizavam mercúrio, que é um líquido cinza que fica lá dentro, metálico. Hoje em dia não se utiliza mais, porque é perigoso. Hoje você pode encontrar um líquido vermelho, que na verdade é álcool, certo? E essa substância ela tem a capacidade de percorrer essa haste, que ela tem várias marcações que nos indicam a temperatura. Se nós queremos conhecer a temperatura de alguma coisa, colocamos o termômetro em contato com aquilo que nós queremos medir. Por exemplo, se queremos medir a temperatura do corpo, normalmente nós colocamos aqui embaixo do braço, né? Deixamos ali um certo tempo e depois nós vemos ali a temperatura, certo? Bem, quais são os exemplos de termômetro que nós temos hoje em dia? Nós temos o termômetro clínico. Antes era de mercúrio, hoje em dia você tem uma substância composta de álcool ali dentro. Tem também os termômetros clínicos digitais. O princípio é o mesmo, mas ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Esse aqui eu acho que nós encontramos muito mais hoje em dia. E tem também os termômetros infravermelhos, né? Eles captam as ondas infravermelhas que são emitidas por algum objeto e transformam isso num valor numérico. Veremos mais para frente, quando eu falar com vocês sobre transferência de calor, que todos os objetos que existem emitem essas ondas de infravermelho. E aí nós podemos identificar a temperatura a partir dessas ondas, certo? Bom, agora quais são as escalas de medida para a temperatura? A temperatura é uma grandeza, é algo que pode ser medido. Se algo pode ser medido, nós devemos expressá-lo em alguma unidade de medida. Por exemplo, distância é uma grandeza. Unidade de medida, metro, quilômetro, centímetro. Agora em temperatura, quais são as escalas de medida que nós temos? Temos várias, mas eu vou comentar com vocês as três principais, certo? Antes de comentar sobre elas, duas dessas, elas são definidas com base em dois pontos. O primeiro ponto é o ponto de gelo, né, a temperatura na qual a água congela, a água líquida congela.
E o segundo ponto é o ponto de vapor, a temperatura na qual a água líquida evapora. Então, quais são as escalas que levam em conta esses dois pontos? São as escalas Celsius e a Fahrenheit, certo? Celsius nós estamos mais acostumados, Fahrenheit normalmente é em países de cultura inglesa, de cultura americana, que eles acabam adotando essa unidade de medida, certo? Basicamente nesses países, né? Então, quais são esses pontos que eu comentei com vocês? Qual que é o ponto de congelamento da água nessas escalas? Na escala Celsius, a água congela a 0 graus Celsius. Já no Fahrenheit, a água congela a 32 graus Fahrenheit. Agora, qual que é a temperatura que a água entra em evaporação? Na escala Celsius, ela evapora a 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, ela evapora a 212 graus Fahrenheit, certo? Então, percebam que a escala Fahrenheit ela é bem maior, né? Mas quer dar o mesmo significado, certo? Agora, como que nós fazemos para transformar uma temperatura que nós temos em escala Celsius em Fahrenheit ou vice-versa? Não vou demonstrar aqui para vocês a fórmula, mas a fórmula que nós utilizamos é esta. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O 5, o 9 e o 32 são padrões da fórmula, certo? Aí nós temos apenas duas incógnitas. Temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. Se vocês têm o valor em Celsius e querem passar para Fahrenheit, é só trocar o valor aqui no temperatura em Celsius. Agora, se vocês têm a temperatura em Fahrenheit e querem passar para Celsius, é só você trocar o valor aqui na temperatura em Fahrenheit. No final da aula, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos para vocês, certo? Bem, além dessas duas conhecidas, existe uma terceira que é a favorita dos cientistas, é a que nós normalmente utilizamos no meio científico, que é a escala Kelvin. Enquanto as outras duas escalas elas são calibradas em termos de congelamento e evaporação da água, a escala Kelvin ela é calibrada em termos de energia. Lembra que a temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas? Quanto mais energia cinética elas têm, maior a temperatura. Quanto menor a energia cinética, menor a temperatura. Agora uma pergunta para vocês. Em que situação um objeto teria a sua menor temperatura possível? Se a temperatura tem a ver com energia, então a menor temperatura possível seria aquela situação em que as moléculas no objeto não tivessem energia nenhuma. Isso é possível de acontecer? Até hoje nunca conseguimos chegar nesse nível, né, em que as moléculas de uma substância não teriam energia nenhuma. Chegamos bem perto, mas ainda não chegamos nisso. Mas, trabalhando com essa situação hipotética, imagina que eu tenho um objeto em que as moléculas ali não têm energia nenhuma. Essa seria a menor temperatura possível. Na escala Kelvin, essa temperatura é chamada de zero absoluto. É a temperatura em que aquela substância não tem energia nenhuma para fornecer. Aí, como a energia ela pode ir aumentando, daí a temperatura então vai de zero para cima. Na escala Kelvin não existe temperatura negativa. O zero já é a menor temperatura possível, certo? Por isso que ela é chamada de escala absoluta, tudo bem? Só para fazer uma comparação, o zero Kelvin, que seria a menor temperatura possível para uma substância, na escala Celsius equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius, aproximadamente. Tem mais um número decimal ali, mas não vou entrar nesse detalhe. Ou seja, nada no universo consegue chegar a uma temperatura menor que menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin. Essa é a menor temperatura possível. Lembra que 0 graus Celsius é a temperatura que a água congela? Isso em Kelvin equivale a 273. Lembra que era 100 graus Celsius para a água entrar em evaporação? Na escala Kelvin é 373. Então, na escala Kelvin, você não tem números negativos, tá? É do zero para cima. E mais um detalhe. Enquanto que na escala Celsius e Fahrenheit nós colocamos aquela bolinha do grau, na escala Kelvin nós não colocamos, certo? Como que eu faço para converter uma temperatura em outra? Essa aqui é bem simples. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, certo? Provavelmente na folha de atividades eu coloquei uma fórmula diferente, né? Eu talvez tenha colocado
essa daqui. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Dá na mesma, certo? A única coisa diferente é que esse 273 que está positivo nessa fórmula que está no slide, passa para o outro lado como negativo, certo? Mas o sentido é o mesmo. É aquele esquema. Se você tem a temperatura em Celsius e quer passar para Kelvin, troca a temperatura em Celsius pelo valor dela. Se você tem a temperatura em Kelvin e quer passar para Celsius, você troca a temperatura em Kelvin pelo valor dela, certo? Esse daqui também tem um exemplo que eu vou fazer com vocês no final desta aula, certo? Passando então. Bem, então, temperatura está relacionada com o movimento aleatório dos átomos e moléculas numa substância. Só que o mais interessante é que as moléculas elas podem executar diversos tipos de movimento, certo? As moléculas elas podem realizar movimento de translação, onde elas vão de um lado até outro. Elas podem executar o movimento de rotação, que é quando elas giram em torno de si mesmas, né? E movimento de vibração, que é quando elas oscilam de um lado para o outro, só que ao redor de um ponto fixo, né? Elas não saem de um ponto para o outro, elas ficam ali num ponto fixo, tá? Qual desses movimentos que contribui para o aumento da temperatura? Movimento de translação. Porque é só no movimento de translação, quando ela sai de um ponto e vai para outro, que ela pode passar este movimento para outras moléculas. Se ela fica girando em torno de si mesma, ou oscilando, vibrando em torno de si mesmas, elas não vão transferir tanto movimento assim. Então, o movimento que mais contribui para a temperatura é o movimento de translação. Ela sai de um ponto e vai para o outro, certo? Isso, por exemplo, é o que acontece quando vocês vão esquentar algum alimento no micro-ondas. Você pega, por exemplo, o alimento, ele vai ter ali algumas moléculas de água. As micro-ondas ali dentro do forno faz com que essas moléculas elas invertam de orientação. Elas ficam se movimentando de um lado para o outro, fazendo com que a temperatura do alimento aumente, certo? Bom, definido temperatura, só um outro item interessante, e que também estava numa das questões que eu passei para vocês, o interessante é que assim, a temperatura, o termômetro nós utilizamos para medir, por exemplo, a nossa temperatura. Só que o mais engraçado é que o termômetro, ele não mostra a nossa temperatura. O termômetro mostra a temperatura dele mesmo. Como assim? Bom, eu coloco o termômetro embaixo do braço. O termômetro está em contato com o meu corpo. Qual que é a tendência de dois objetos que estão em contato? Atingirem o equilíbrio térmico. Então vai chegar uma hora que o termômetro, né, aquela substância que está dentro do termômetro, vai ter a mesma temperatura do meu corpo. Quando eles tiverem a mesma temperatura, eles chegarão no equilíbrio térmico, e aí a temperatura aqui não aumentará mais. Quando eu tiro e eu vejo a leitura do termômetro, aquele valor de temperatura é a temperatura do termômetro. Mas como ele estava em equilíbrio térmico com o meu corpo, eu posso dizer que esta é a minha temperatura, porque as temperaturas são iguais, certo? Então o termômetro ele mede a sua própria temperatura, mas como ele está em equilíbrio térmico com o nosso corpo, então nós podemos adotar essas temperaturas como sendo a mesma, certo? Bom, perto da finalização da aula, calor. Pense na seguinte situação, você colocou uma panela lá no fogo, você vai preparar algum tipo de alimento e você chega com a sua mão perto. O que acontece? Você sente calor, certo? A sua mão começa a esquentar. Agora vamos supor que você pegue cubos de gelo na sua mão. O que você vai sentir? Frio. A sua mão vai começar a esfriar. Vocês perceberam que nessas duas circunstâncias as temperaturas elas variaram? O que foi necessário para aumentar a temperatura ou para diminuir a temperatura em cada um desses casos? Nesse caso foi necessário que vocês estivessem recebendo calor ou perdendo calor. Então, o que está sendo transferido em cada um desses casos? Calor. O sentido da transferência de calor é sempre do objeto que está a maior temperatura para o objeto que está a menor temperatura, certo? Naturalmente, nunca acontece o contrário. Essa energia que é transferida de um objeto para outro por causa de uma diferença de temperatura é o que nós chamamos de calor. Como assim? Calor é transferência de energia. Para vocês compreenderem, pensem no exemplo do jogo de bilhar. Então, imagine que você tem as bolas coloridas, todas paradas ali, e aí você joga a bola branca com bastante força. A bola branca ela vai se mover bem rápido, não vai?
Se ela está se movendo bem rápido, ela não tem bastante energia cinética? Sim, né? Só que uma vez que ela bate nas bolas coloridas, o que acontece com a bola branca? Ela estava bem rápida, de repente ela fica mais lenta. Se ela estava rápida e ficou lenta, então ela tinha bastante energia cinética, de repente ela tem pouca energia cinética. Para onde é que foi essa energia cinética? Ela simplesmente desapareceu? Não, ela foi transferida para as bolinhas coloridas. As bolinhas coloridas não tinham energia cinética nenhuma. De repente elas passam a ter mais energia cinética. Onde é que eu quero chegar? Vocês perceberam que nesse exemplo houve transferência de movimento, houve transferência de energia? Sim, né? O calor é a mesma coisa. Pensem no seguinte exemplo. Então eu estou aqui com uma caneta e eu estou aqui com um controle para trocar slides. Imagina que essa caneta ela está a uma temperatura bem alta. Imagina que este controle está a uma temperatura bem baixa. Uma vez que eu coloco os dois em contato, o que vai acontecer? Eles não têm a tendência de alcançar o equilíbrio térmico? Sim, né? Mas como que isso acontece? Essa caneta não está quente, então as moléculas que a compõem estão bem rápidas. Esse controle não está frio? As moléculas que o compõem estão bem lentas. Quando você coloca eles em contato, as moléculas mais rápidas dessa caneta passam, por assim dizer, a colidir com as moléculas mais lentas do controle. Lembra o que acontecia com a bola de bilhar? Então as moléculas da caneta transferem movimento, transferem energia para as moléculas da caneta, do controle. Se as moléculas da caneta estão transferindo energia, isso significa que a energia das moléculas aqui está diminuindo. Se a energia das moléculas da caneta está diminuindo, isso significa que a sua temperatura está diminuindo. Agora aqui o controle. As moléculas aqui estão ganhando energia. Então as moléculas estão ficando cada vez mais rápidas. A temperatura aqui está aumentando. Esse processo, essa transferência de energia, de movimentação de moléculas de um lugar para o outro, continua para sempre? Não. Ela continua até o momento que os dois estejam com a mesma temperatura, ou seja, o momento em que os dois atingem o equilíbrio térmico. Uma vez que os dois estão à mesma temperatura, não existirá mais transferência de calor, certo? O calor só existe enquanto houver diferença de temperatura. Uma vez que não haja mais diferença alguma de temperatura, não existe mais calor, certo? Bem, deu para compreender o que significa calor e qual que é a sua diferença com a temperatura? Então a temperatura é uma medida da energia cinética que as moléculas possuem. Isso é temperatura, a energia que as moléculas possuem. Calor é quando essa energia está sendo passada para um outro objeto, certo? Então os objetos eles possuem temperatura, eles não possuem calor. O calor é algo que eles transferem, que eles passam para outro. O calor é uma coisa mais dinâmica, por assim dizer, certo? Então, lembrem-se sempre disso. A matéria, as substâncias não contêm calor. As substâncias contêm temperatura, certo? Calor é a energia que está em trânsito, energia que está passando de um objeto que está a uma temperatura alta para um objeto que está a uma temperatura baixa, certo? Bem, uma vez que a energia ela é transferida entre dois objetos, ela deixa de ser calor, certo? O calor só existe enquanto houver diferença de temperatura. Só fazendo um pequeno adendo, uma coisa que eu até comentei em aula, eu costumo falar transferência de calor, né? A gente está acostumado. Só que se nós formos analisar friamente, o termo transferência de calor está errado. Por quê? Calor significa transferência de energia. Calor já significa transferência de energia. Aí se eu falo transferência de calor, é a mesma coisa que eu estou falando transferência de energia. Não tem sentido. O correto seria falar, entre dois objetos existe calor. Não dizer, entre dois objetos existe uma transferência de calor. Só por falar que existe calor entre dois objetos, já significa que está ocorrendo uma transferência de energia, certo? Bem, passado este ponto,
comentar agora com vocês, última coisa, medindo calor. Bem, calor ele é fluxo de energia de um corpo a outro por causa de uma diferença de temperatura. Visto que calor está relacionado com energia, a sua unidade de medida é expressa em joules, que nós simbolizamos pela letra maiúscula J. No Brasil, a unidade mais padrão que nós utilizamos é a caloria, simbolizada pelas letras CAL, né, cal, em minúsculo, tá? Onde que nós encontramos calorias? Normalmente nós encontramos em embalagens de alimentos. Por que ele vem falando a quantidade de calorias que tem no alimento? O valor energético dos alimentos é baseado por meio da sua queima e da energia que ele libera. Então, a quantidade de calorias que tem em um alimento é a quantidade de energia que ele está liberando para o nosso corpo. E, assim, nós precisamos de energia para fazer as diversas atividades do dia. Para andar, para correr, para trabalhar, para estudar. Mesmo se você ficar deitado o dia inteiro na cama, que eu não duvido nada que você esteja fazendo isso nessa quarentena, né? Mesmo se você ficar o dia inteiro deitado na sua cama sem fazer nada, dentro de você as coisas estão trabalhando. Seus órgãos estão trabalhando, o coração, o intestino, tudo, certo? E eles precisam de energia para trabalhar. Então, mesmo se vocês não fizerem nada o dia inteiro, vocês ainda assim precisam se alimentar para suprir, ter a energia necessária para o seu corpo funcionar, certo? Aí é que tá. Se você consome muita energia, muitas calorias, e não gasta tantas calorias assim, você começa a estocar essa caloria, essa energia, certo? Se você consome menos energia do que você necessariamente utiliza, aí você começa a reduzir um pouquinho o seu estoque de energia, certo? Então as dietas são baseadas nisso, quantidade de energia que nós ingerimos e quantidade de energia que nós utilizamos realmente, certo? Então, por exemplo, se vocês pegarem aquela embalagem da Coca-Cola com café, vocês vão perceber que lá diz que ela tem 43 quilocalorias. Aparece um K na frente do cal, de calorias. O que isso significa? 43 quilocalorias equivalem a 43 mil calorias, certo? Na realidade, os alimentos eles possuem milhares de calorias. É que como dá trabalho ficar escrevendo e falando números tão grandes, nós utilizamos este prefixo, né, o quilo, que representa 1000. Então fica muito mais fácil nós falarmos apenas 43 do que 43 mil, certo? Isso significa que se nós queimarmos esta Coca-Cola, nós conseguiríamos extrair 43 quilocalorias de energia, certo? Algumas outras relações úteis. 1000 calorias equivalem a 1 quilocaloria. Da mesma forma que 1000 metros equivale a 1 quilômetro, 1000 calorias equivale a 1 quilocaloria, tá? Esse quilo representa 1000. Para não ficar escrevendo tudo isso, nós utilizamos essas abreviaturas, né? Calorias simbolizamos como cal, quilocalorias, o K e depois o cal. Uma outra representação, e que tinha até na atividade de vocês, é 1 caloria com letra maiúscula. 1 caloria com letra maiúscula equivale a 1000 calorias com letra minúscula, certo? E lembra que energia, né, pode ser expressa tanto em calorias quanto em joules? E qual que é essa relação? Cada caloria equivale a 4,184 joules, ou aproximadamente 4,2 joules. Essa é a equivalência. Então, por exemplo, se essa Coca-Cola tem 43 quilocalorias, é só multiplicar por 4,2 que você sabe qual é este valor em joules, certo? Bem, passando aqui. E era isso, certo? Vou fazer só com vocês uma revisão dos termos-chave da aula de hoje, ok? Primeiro, temperatura, uma medida da energia cinética translacional média. O que significa tudo isso? Energia cinética, movimento, translacional, de um lado para o outro, média. Por que a gente fala no valor médio? Pensa, por exemplo, na sala de aula. Não temos alunos com diversas alturas? Se nós queremos saber a altura da sala, compensa muito mais o quê? Eu preciso ficar falando da altura de um por um? Não. Você pega a altura de todo mundo e tira uma média. A mesma coisa com a temperatura. Pega, por exemplo, 1 litro d'água. 1 litro d'água tem um monte de moléculas, certo? Tem no texto que eu mandei para vocês. Eu não lembro do valor de cabeça agora. Faz sentido eu falar da energia cinética de cada um?
Não. E todos eles têm a mesma energia cinética? Não. Podem ter energias variadas. Então você fala da energia média, certo? Então temperatura, uma medida da energia cinética média das moléculas de uma substância. Pode ser expressa em graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Equilíbrio térmico, estado em que dois objetos estão com a mesma temperatura. Zero absoluto, a menor temperatura possível, a temperatura em que uma substância não teria mais energia nenhuma para fornecer. Na escala Kelvin, é o valor zero. Na escala Celsius, aproximadamente menos 273 graus. E o que é calor? Energia que flui de um objeto que está a uma temperatura maior para um objeto que está a uma temperatura menor. Então, o calor ele sempre existe por conta de uma diferença de temperatura. Se não existir mais essa diferença, não existe mais calor, certo? Antes de passarmos para os exemplos, só vou comentar duas coisinhas com vocês. Primeiro, nós costumamos dizer que vamos pegar, por exemplo, o cobertor para nos esquentar, certo? Ainda mais agora, aí na quarentena, vocês que passam mais tempo na cama do que estudando, e começou a fazer um pouquinho de frio, né? Aí você fala, vou pegar o cobertor para me esquentar. Tá correto isso? Bom, lembra que o calor, ele existe entre um objeto que está a uma temperatura maior para um objeto que está a uma temperatura menor. Para o cobertor nos esquentar, ele deveria estar mais quente do que o nosso corpo. Só que isso acontece de fato? Não. O cobertor ele está à temperatura ambiente, e o ambiente é uma temperatura normalmente menor do que o nosso corpo. Então, em tese, era o nosso corpo que esquentaria o cobertor. Mas por que nós sentimos aquela sensação de quente, né? Aquela sensação de calor? Por conta do seguinte, o ar, a temperatura do ar ao redor de vocês está a uma temperatura menor do que a do corpo de vocês. Então, o seu corpo tem a tendência de transferir energia para o ar, para o ambiente ao seu redor. Agora, quando você coloca o cobertor, ele isola o seu corpo. Ele impede que o seu corpo transfira energia para o ambiente que está ao seu redor. Então, o seu corpo consegue manter um pouco mais a temperatura. Então, o cobertor ele não esquenta, ele apenas isola, certo? Outra coisa, que eu até comentei em sala de aula com vocês. Tem uma frase que muitos atribuem a Einstein, e hoje em dia não dá para confiar muito, né? Que você pega lá aquelas frases, Clarice Lispector, Albert Einstein, né? O povo pega qualquer frase e coloca o nome deles para dar um efeito. Eu duvido que ele tenha falado, porque está errado. Mas tem uma frase que diz o seguinte: escuridão é ausência de luz, e temperatura é ausência de calor. Está totalmente correta essa frase? Não. A primeira parte, de que a escuridão é ausência de luz, até que está certo, tudo bem. Mas agora, temperatura é ausência de calor? Nessa parte está errado. Por exemplo, quando nós pensamos em temperaturas baixas, isso significa que não pode existir calor? Pensa no seguinte exemplo. Vou pegar isso aqui de novo. Imagina que eu tenho essa caneta que está a menos 100 graus Celsius. E este controle que está a menos 200 graus Celsius. Qual que é mais quente? Menos 100 ou menos 200? Menos 100 é mais quente, porque a temperatura é negativa, certo? Menos 100 graus Celsius, menos 200 graus Celsius. Entre dois objetos que têm temperaturas diferentes, existe o quê? Calor. Não importa se a temperatura está baixa. Se ainda assim eu tenho diferença de temperatura, aquele que está a temperatura maior vai transferir energia para aquele que está a temperatura menor. A caneta a menos 100 vai transferir energia para o controle a menos 200 até o momento em que eles estejam à mesma temperatura e alcancem um equilíbrio térmico. Agora a pergunta, estava frio, não existia calor? Existia. Então temperatura não é ausência de calor. Mesmo no frio pode existir calor. Então o que é ausência de temperatura? Lembra que temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas? Com a movimentação das moléculas? Então, a ausência de temperatura é a ausência de energia cinética de movimentação molecular, não ausência de calor, certo? Bem, vamos agora realizar aqui alguns exemplos, tá? De como realizar o cálculo de conversão de unidade de temperatura. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas quando é que eu vou usar isso na minha vida? E a resposta é provavelmente nunca, certo? Mas por que você está mostrando como é que faz? Bom, primeiro motivo, é uma das habilidades que está lá para vocês aprenderem, tá? De acordo com o currículo. Segundo,
Por mais que nós não vamos utilizar esta fórmula, encarem isso como uma maneira de treinar a matemática de vocês. E treinar a matemática nunca é demais. E a matemática, assim, vocês utilizam em várias situações da vida de vocês, certo? Terceiro, talvez, porventura, em algum exame, algum vestibular, possa cair esta fórmula. Então, é bom vocês terem contato com ela, certo? Então, vamos lá. Exemplo 1. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Qual valor ele havia observado no painel? Então, primeira coisa, o que ele pede para vocês encontrarem? O valor da temperatura que estava no painel. Em que unidade de medida? Lá fala que ele viu um painel que estava na escala Fahrenheit. Então nós precisamos descobrir a temperatura em Fahrenheit, certo? Para isso ele nos fornece uma temperatura, 45 graus Celsius. Então nós sabemos a temperatura em Celsius, que é 45 graus Celsius. Como que eu faço para converter de graus Celsius para graus Fahrenheit? A fórmula que nós vamos utilizar é a seguinte. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Nós vamos substituir a temperatura que nós sabemos. Sabemos a temperatura em Celsius, então vamos trocar ela por 45. Vai ficar 45 dividido por 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit nós não sabemos, mantemos ali. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos começar a resolver este lado. 45 dividido por 5 dá 9. É igual, o que tinha no outro lado? Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora nós precisamos deixar a temperatura em Fahrenheit isolada, sozinha. Então todos esses valores nós vamos começar a passar lá para o outro lado, certo? Vamos começar pelos números que estão embaixo. Dividindo aqui eu tenho o 9, então ele passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 9 vezes 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9 dá 81. É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Agora só falta passar o 32 para o outro lado. Desse lado ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então a temperatura em Fahrenheit é igual a 81 mais 32. Temperatura em Fahrenheit é igual a 81 mais 32 vai dar 113 graus Fahrenheit, certo? Então, não tem muito segredo, é matemática básica, certo? Fazer essas transferências, né, de passar de um lado para o outro da igualdade, operações básicas, certo? E esse exemplo tem até na folha de vocês também. Bom, esse foi o primeiro. Nós passamos de Celsius para Fahrenheit. Agora eu vou fazer um segundo exemplo, que é o contrário. Vamos passar de Fahrenheit para Celsius, ok? Diz assim: um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, Estados Unidos, observou um termômetro marcando a temperatura de 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo, quando embarcara. Qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista? Então, primeiro, o que ele está perguntando para vocês? Qual era a temperatura em graus Celsius? Então, agora eu não sei a temperatura em Celsius. Para isso, ele nos fornece uma temperatura em Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit é igual a 68 graus Fahrenheit. A fórmula é a mesma. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, eu sei a temperatura em Celsius? Não. Então, eu mantenho ali. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual. Agora eu sei que a temperatura em Fahrenheit é 68. Então, eu troco aqui, ó. 68 menos 32. Tudo isso dividido por 9, ok? Bom, vamos resolver este lado primeiro. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual. Quanto que dá 68 menos 32? Vai dar 36. Dividido por 9. Agora dá para resolver isso daqui, ó.
Vai ficar assim, vou fazer do outro lado. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 36 dividido por 9 dá 4. Agora, para deixar a temperatura em Celsius isolada, preciso passar esse 5 para o outro lado. Ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, temperatura em Celsius é igual a 4 vezes 5. Temperatura em Celsius é igual a 20 graus Celsius. Ok? Também sem muito segredo, certo? E esse exemplo tem lá na folha, no roteiro de atividades de vocês, tá? Para finalizar, o último exemplo que mostra a conversão de Celsius para Kelvin. Diz assim: a menor temperatura até hoje registrada na superfície da Terra ocorreu em 21 de julho de 1983 na estação russa de Vostok, na Antártida, e seu valor foi de menos 89,2 graus Celsius. Frio pra caramba. Na escala Kelvin, qual o valor equivalente a essa temperatura? Então, primeiro, o que ele pede? Qual o valor da temperatura na escala Kelvin? Então, eu quero descobrir o TK. Para isso, ele nos fornece uma temperatura em graus Celsius. Então, eu sei que temperatura em Celsius é igual a menos 89,2 graus Celsius, certo? Então, como que eu faço para calcular? A fórmula é a seguinte: temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Quem é que eu tenho? Eu tenho aqui a temperatura em Celsius. Ela vale quanto? Menos 89,2. Qual a temperatura em Kelvin? Não sei. Então, deixo o TK aqui. Menos 273. Como eu quero descobrir a temperatura em Kelvin, ela tem que estar sozinha. Esse menos 273 passa para o outro lado com o sinal positivo. Vai ficar assim: temperatura em Kelvin é igual a 273 menos 89,2. Quanto é que dá essa conta? Vou fazer aqui do lado. 273,0 menos 89,2. Lembre daquele esquema. Adição, subtração com número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Se o número não tem vírgula, você acrescenta os zeros ali de acordo com o outro número, tá? 2 para chegar no zero não tem como. Vou cortar aqui e virar 2. Peguei aqui 10. 2 para chegar no 10, 8. 9 para chegar no 2 não tem como. 6, 12. 9 para chegar no 12, 13. O ali não tem como. 8 para chegar no 16, falta 8. E 1 desce. Esta vírgula desce aqui também. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 183,8 Kelvin. Lembra que não colocamos grau Kelvin, colocamos apenas Kelvin, certo? Então, era isso. Esse daqui é até um pouquinho mais simples, ok? Então, só vamos retomar os objetivos da aula, para nós lembrarmos, vermos quais eram as habilidades e ver se está tudo ok, tá? Então, objetivos da aula. Primeiro, associar a temperatura ao grau de agitação das moléculas. Então, nós vimos, temperatura está relacionada com o movimento, com a agitação das moléculas, certo? Quanto maior a movimentação, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a movimentação, quanto menor a agitação, menor a temperatura. Realizar conversões de temperatura, fizemos aqui no final. Compreender e aplicar às situações reais o conceito de equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é quando dois objetos eles atingem a mesma temperatura. Associar o aumento de temperatura ao aumento de energia cinética molecular. Então, se a energia cinética das moléculas está aumentando, elas estão se movimentando com mais rapidez. Então, a temperatura também está aumentando, certo? E, por último, identificar o calor como um processo dinâmico. O calor tem a ver com a transferência de energia, é mais dinâmico. E não é a mesma coisa que temperatura. Temperatura é energia que a substância possui. Calor é energia que a substância transmite, certo? Bom, então, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar um comentário. Se vocês estiverem vendo pelo YouTube, deixa no YouTube mesmo. Se vocês estiverem vendo pelo Classroom, pode deixar lá também, uma postagem, ok? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Então, é isso. Obrigado pela atenção e bons estudos aí para vocês.